Fala galera, beleza? Hoje sem enrolação aqui vamos aprender como que faz para utilizar gráficos aqui dentro do Excel para impressionar seu chefe, tá? Então depois da vinheta fica aqui comigo que você vai aprender isso hoje, tá? Então vamos lá. Pessoal, eu tenho aqui uma planilha chamada base, tá? Que eu tenho aqui 4 colunas diferentes. A coluna de data, a coluna do vendedor, a coluna da venda e para qual estado foi realizada essa venda, tá? Vamos imaginar aqui, ó, eu tenho 200 e poucas linhas aqui de informações, tá? Porém, eu não consigo ter nenhuma visualização do que realmente está acontecendo aqui, ou seja, qual que é o vendedor que está vendendo mais, se eles estão batendo a meta da venda ou não, para qual estado está vendendo mais ou menos, enfim. Eu tenho uma base de dados, mas ainda falta enxergá-la de uma forma mais inteligente, tá? Então vamos imaginar que o seu chefe pediu para você fazer alguns gráficos representando como que foi o resultado da equipe de vendas, tá? E nesse momento você já fica meio perdido, tá? Então calma lá, assiste comigo aqui até o final que agora você vai aprender de uma vez por todas, tá? Então é o seguinte, ó, se você trabalha com o seu chefe já há pouco tempo e não sabe como que é o perfil dele, você vai ter que apostar no mais simples possível, nos gráficos mais assertivos. Que a gente chama que é o gráfico de coluna, os gráficos de pizza ou de rosca e os gráficos de linha, tá? Então, se você conhece uma pessoa, né, o seu chefe há um pouco mais tempo, se você sabe que ela tem um perfil de um estilo mais lúdico de trabalhar as informações, aí você consegue até apostar em gráficos mais elaborados, tá? Mas não se engane achando que esses gráficos de coluna, de linha e de pizza, só por ser 3 segmentações diferentes, a gente ficaria limitado nas opções, tá? Dentro dessas 3 opções, existe um mar de infinidade de layouts que a gente pode trabalhar. Isso que a gente vai ver aqui agora, ó. Lá em coluna, na planilha coluna, eu tenho aqui, ó, os vendedores, tá? Já com o número de vendas, né, que eles realizaram, tá? Eu coloquei aqui em cima qual foi a técnica que utilizamos para fazer isso. Aqui que é a remoção de duplicatas e aqui a fórmula Conte, tá? Para quem tiver dúvidas em cima desses 2 conceitos, a gente já tem vídeo no canal explicando sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Então aqui, ó, nós vamos selecionar toda essa parte aqui de informações junto com o cabeçalho. A gente clica lá na barra de ferramentas em inserir e vai lá no gráficos de colunas. E aqui dentro, pessoal, aí eu tenho colunas 2D, 3D, a barra 2D e a barra 3D, tá? A gente vai utilizar essa primeira opção aqui, que é a coluna agrupada, beleza? Então, clica lá em cima da coluna agrupada. E aqui é o seguinte, ó, eu vou deixar esse gráfico aqui no cantinho, tá? Eu vou selecionar novamente aqui, eu vou lá em inserir, gráficos de coluna novamente, eu vou clicar aqui de novo, ó. Eu vou clicar aqui de novo, até aparecer um gráfico Xerox, um gráfico gêmeo aí do lado, tá? Por que que a gente vai fazer isso? A gente vai ver a diferença de eu simplesmente gerar um gráfico de qualquer jeito de colunas, né? Vou imaginar que a gente fosse mandar isso por um relatório aqui para o nosso chefe. E agora eu vou colocar o mesmo gráfico do lado, só que com algumas informações trabalhadas, tá? Para você poder vender melhor aqui essas informações, tá? Então aqui, a informação vão estar as mesmas coisas, mas também trabalhadas de uma forma diferente. Então, se liga só nesse passo aqui agora, ó. Seleciona o gráfico ali da direita, tá? A gente vai agora tirar essas informações do eixo vertical, tá? Então eu clico lá e dou um delete. Eu vou selecionar as linhas de grade do fundo e também vou dar um delete aqui, tá? E agora é o seguinte, ó, nós vamos selecionar essa coluna, clica com o botão direito em cima dela e vai lá em formatar série de dados, tá? Por que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Nessa largura do espaçamento, por padrão, o Excel deixa 219%, tá? Então ele já vem com uma espessura pré-determinada ali pelo software. O que que a gente vai fazer? Lógico, não tem nenhuma cartilha corporativa falando que tem que ser nessas medidas, mas, né, isso é uma recomendação que é a mais aceita hoje no mercado de trabalho, que é entre 10, 20 ou 30% para gráficos de coluna, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um meio termo, 20, e vou dar um Enter, ó. Pode ver como que já muda já a nossa apresentação aqui desse gráfico, tá? Eu vou deixar 20% mesmo, eu vou fechar lá, e agora sim, eu vou mudar o título, porque o título tem que ser o mais auto explicativo possível, tá? Então vamos colocar aqui, ó, acompanhamento de vendas por vendedor, beleza? Agora o que que falta? Falta a segmentação de dados lá. Então eu vou selecionar o gráfico, eu clico lá no sinalzinho de mais, no lado superior lá direito, né, ou elementos do gráfico, mais conhecido,
procuro o rótulo de dados e flego lá até ele aparecer aqui. Agora eu seleciono o rótulo de dados, eu vou lá em página inicial e eu vou dar uma aumentadinha nessa fonte, tá, pessoal? Deixei lá na fonte 11, tá? Eu vou clicar agora com o botão esquerdo do mouse em cima dele. Lá na última parte da barra de ferramentas, a gente vai clicar em formatar, preenchimento da forma e vai lá e deixa sem preenchimento. E o contorno da forma deixa sem contorno, tá? Por que isso? Porque às vezes, ó, eu só vou mudar a cor do fundo aqui agora. Eu vou lá em página inicial, eu vou colocar uma outra cor aqui, por exemplo, um verde mais claro. Se eu não faço isso, ó, ele fica com esse fundo branco, tá? Então, se você quer colar esse gráfico em algum PowerPoint ou quiser fazer isso dentro do próprio PowerPoint para fazer uma apresentação em PPT, por exemplo, isso é muito recomendável para não ficar esse fundo aqui e parece que esse gráfico não pertence a esse determinado local. Então, por isso que a gente sempre tira o fundo e o preenchimento dos gráficos, tá bom? Então, vou voltar aqui para o fundo branco. E aqui é o seguinte, ó. As cores, pessoal, que estão sendo muito aceitas agora nos relatórios corporativos é o seguinte, é usar cores em gradiente, tá? Fica muito bacana. Então, é o seguinte, ó. Seleciona qualquer coluna dessas azuis, tá? Selecionando uma, automaticamente já vai selecionar todas. Clica com o botão direito em cima, vai lá em formatar série de dados. E lá, ó, no ícone da latinha de tinta, linha de preenchimento, a gente vai clicar em cima. E aqui é o seguinte, ó, o preenchimento sólido, ele é a forma de preenchimento padrão que a maioria utiliza, tá? E agora a gente vai aprender esse preenchimento em gradiente logo abaixo aqui, ó. O que é preenchimento em gradiente, né? É por grades mesmo, tá? A gente coloca o tom sobre tom ali para dar uma amplitude ali no gráfico, né? Uma sensação de amplitude das colunas maior, tá? Então isso fica muito bacana. Então é só selecionar o preenchimento em gradiente e aqui, ó, no ângulo, se o seu, dependendo da versão, aparece 90 graus aqui, tá? O meu já está 180. Se o seu tiver 90, apague lá o 90 e coloque lá 180 graus, tá? E aqui nas marcas de gradiente, pode ver que tem uns lapisinhos, né? Uns marcadorzinhos ali que a gente vai clicar em cima, ó. Vamos mudar a cor aqui agora na latinha de tinta, ó. Eu vou colocar aqui, sei lá, o mesmo tom de azul que tá lá. E aqui nesse outro, eu vou clicar lá no verdinho e vou colocar uma cor mais escura aqui, por exemplo, ó. E aqui, pessoal, na marcas de gradiente, a gente vai mexendo eles até ficar do jeito que vocês mais gostarem aí, tá? Ó. Eu vou deixar mais ou menos nessa linha aqui, ó, tá? Eu vou fechar aqui e pronto. Aqui, galera, ó, da esquerda eu tenho um gráfico de coluna feito, tá? Que é simples de fazer, todo mundo consegue chegar nesse resultado aqui. E aqui um gráfico de colunas à direita que traz as mesmas informações, só que de uma forma corporativa trabalhada, diferenciada, tá? Então, assim, se você mandar um relatório com esse gráfico da esquerda com o da direita, isso vai dar muita diferença, tá? Isso num conjunto ali do dia a dia, as pessoas vão começar a agregar o seu perfil como uma pessoa mais caprichosa, uma pessoa que consegue trabalhar as informações, né? Ser assertivo nas informações e trabalhá-las, na verdade, num formato que fique mais apresentável, beleza? Agora a gente vai aprender o gráfico de pizza aqui do ladinho. Novamente aqui, tá, pessoal? Nós utilizamos aqui a remoção de duplicadas e a fórmula soma-sis, tá? Para trazer essas informações aqui, beleza? Lembrando, tá, que esse conceito de soma-sis e remoção de duplicadas já tem vídeo no canal e a gente vai deixar aqui no link da descrição, tá? Aqui, ó, nós vamos selecionar toda a parte das informações, tá? Esse total aqui embaixo, a gente já vai ver para que serve, tá bom? Eu vou clicar lá em inserir agora, vai lá na opção de gráficos de pizza, tá? E aqui a gente vai fazer um gráfico de rosca, tá? Ó, que é um dos modelos aqui do gráfico de pizza. Então a gente clica lá em cima do gráfico de rosca, vou arrastar ele aqui pro cantinho, e aqui é o seguinte, ó, vamos mudar a primeira coisa, né? Deixar autoexplicativo aqui esse título. Vou apagar aqui e vou colocar aqui o seguinte, ó, resultado de vendas, tá? Resultado de vendas por vendedor, ok? Agora, ó, pessoal, como que eu faço para mudar a cor de um gráfico de rosca, por exemplo? Ó? Eu posso selecionar esse gráfico e ao invés de clicar naquele sinalzinho de mais lá no canto superior direito, a gente clica nesse pincel de tinta chamado estilos de gráfico. Clicando lá, já vai ter uns estilos pré-fixados aqui pelo Excel, umas sugestões, né, de formatos, tá? Eu não recomendo usar esses formatos prontos já, tá? Que é sempre legal a gente trabalhar e personalizar ele. Então
Então a gente vai clicar lá em cor e aqui que eu queria chegar, ó. A gente vai clicar lá em cor e aqui que eu queria chegar. Então aqui tem três tipos de palha. Aqui tem dois tipos de palhas, tá? Os coloridos e os monocromáticos, tá? Vai depender muito da situação também, tá? Se você está fazendo um dashboard e quer um gráfico de rosca para inserir dentro do dash, eu gosto muito dessa pegada monocromática, tá? Ou seja, você não trabalha muito com as cores, você escolhe uma cor definida e o próprio tom sobre ele já vai dar um destaque bem legal. Do que usar essas partes muito coloridas, tá? Num dashboard não fica muito legal, tá bom? Agora, se for um relatório isolado, um indicador isolado, tranquilamente a gente pode utilizar essa parte dos gráficos coloridos aqui para o gráfico de rosca, tá? Eu vou pegar aqui então esse palette colorido 2, tá? Só para a gente trabalhar aqui com ele, beleza? E agora, o que a gente está faltando aqui, ó? Se eu for lá no sinalzinho de mais, e lá no rótulo de dados e clicar aqui, o que acontece? Ele fica o resultado aqui dos vendedores, tá? Só que percebam que o rótulo de dados ele fica bem no meio, em cima de cada fatia e não dá para enxergar muito bem, tá? Então, qual que é a jogada legal que a gente recomenda para o gráfico de rosca que fica bem bacana? Primeiro de tudo, é a espessura. É semelhante ao gráfico de colunas, que vem com uma espessura mais fina, aqui a gente vai dar uma aumentadinha nisso, tá? É praticamente a mesma coisa, ó. A gente vai selecionar esse gráfico de rosca com o mouse, botão esquerdo. Depois, clica com o botão direito em cima, vai lá na última opção em formatar série de dados, e aqui ó, nessa parte do tamanho do orifício de 75%, que é o padrão, que é o percentual padrão, a gente vai colocar 65, tá? Deixa 65, fecha, e agora é o seguinte, vocês vão clicar lá em sinalzinho de imagem de novo, lá no rótulo de dados, ó, eu não vou clicar, só vou passar o mouse em cima dele, e lá naquela setinha preta aqui no ladinho, eu vou clicar lá em cima dela e vou clicar em texto explicativo de dados, ó. Cliquei aqui, ok? Agora, ó, eu vou pegar o mouse, eu vou jogar ele para cá um pouquinho para sair do centro. Lembrando, galera, que o gráfico de pizza ou de rosca, o recomendável é usar somente até 5 variáveis, tá? Ou seja, pode ver que eu tenho até 5 vendedores aqui. Se eu tivesse 6, 7, 8, 10 vendedores, aí não usem esse gráfico, fica muito confuso, tá? Na verdade, o gráfico de pizza e o gráfico de rosca nada mais é que uma circunferência e quanto mais variáveis, mais elementos você tem dentro, aquelas fatias vão ficando cada vez menores. Até você associar a fatia com as cores da legenda, isso demanda muito tempo, tá? Isso numa reunião corporativa tempo perdido significa que não é nada produtivo, tá? Então, até 5 variáveis a gente recomenda, depois pode partir para o gráfico de coluna ou de linha, tá bom? Então aqui é o seguinte, ó, pode ver que agora nós temos o percentual de vendas que cada vendedor realizou. Por exemplo aqui, ó, o vendedor Alan, ele fez 32% das vendas. A vendedora Nicole, 24% das vendas. Só que quando a gente trabalha com porcentagem, a gente tem que saber qual tipo de porcentagem que ele está falando, né? Um exemplo, a Nicole fez 24%, mas em cima de qual valor? E é isso que entra esse total que eu comentei com vocês no início aqui dessa explicação, tá? Aqui esse total nada mais é que a soma de todas as vendas aqui, que a gente utilizou uma fórmula soma bem simples, tá? E aqui agora ó, nós vamos lá em inserir, tá? Vai lá em ilustrações, formas, e a gente vai pegar uma caixa de texto, tá? Ó, eu vou abrir essa caixinha de texto e vou colocá-la bem no meio desse gráfico de rosca aqui, beleza? Agora é o seguinte, ó, eu não consigo, pelo próprio nome já diz, a caixa de texto serve para a gente colocar textos aqui informativos no Excel. Então, se eu der um sinal de igual lá dentro da caixinha e tentar linkar com aqueles 513 mil, que é a soma de vendas, a gente não consegue, tá? Então, qual que é a jogada aqui, ó? Eu vou apagar isso daqui, eu vou clicar em cima dessa caixinha de texto, eu vou lá na barra de ferramentas, eu vou lá na barra de fórmulas lá em cima, eu clico lá na barra de fórmulas, já com a caixa de texto selecionada, tá? Dou um sinal de igual lá na barra de fórmulas e aí sim a gente vai linkar lá, só clicar em cima da célula que contém a soma de todos os vendedores, que seria aqui a célula B8, e vai dar um Enter. Agora sim a caixa de texto aceita essa linkagem de fórmula, tá? Para ficar mais legal aqui, ó, eu vou selecionar a caixinha, vou lá no formato de forma, lá em cima, no preenchimento da forma a gente vai deixar sem preenchimento, e no contorno da forma a gente vai deixar sem contorno, tá?
Eu vou alinhar isso daqui e pronto, ó. Aqui a gente já tem a informação do meio de quanto foi o total de vendas e em volta os vendedores, tá? Nós só não podemos esquecer de selecionar aqui o gráfico. Vai lá em formatar para tirar o preenchimento e também tirar o contorno desse gráfico aqui. Agora, por exemplo, aqui, pessoal, lá onde está o Gustavo, que está R$ 75 mil, vamos colocar aqui uma simulação de R$ 210 mil que ele fez, tá? E eu vou dar um Enter, ó. O que vai acontecer com o gráfico? Automaticamente as porcentagens vão se alterar de forma automática de cada vendedor e o meio aqui também do total de vendas também, tá? Então fica um gráfico bem bacana. E uma dica final para a gente encerrar esse gráfico, ó, se eu arrastar esse gráfico aqui, pode ver que a caixa de texto ela não vai junto, tá? Então, caso você queira posicionar esse gráfico dentro do relatório, você vai ter que dar o trabalho de primeiro mudar o gráfico para depois mudar a caixa de texto. Como que a gente resolve isso? Ó? Nós vamos selecionar o gráfico, com Ctrl pressionado, seleciona também a caixa de texto. Agora você vai pegar o mouse, ó, bem em cima da linha aqui, ó, do perímetro desse gráfico maior, vai clicar com o botão direito em cima, vai lá em agrupar e clica lá em agrupamento, tá? Ó. Então agora, ó, se você arrastar esse gráfico, a caixa de texto já vai junto com ele, beleza? Pessoal, então assim, para encerrar esse aulão aqui agora sobre gráficos, a gente vai aprender o gráfico de mapa, tá? Ó. Então eu tenho aqui a coluna de estado, que utilizamos a remoção de duplicadas, e o valor vendido que utilizamos a fórmula SOMASYS, tá? Então seleciona tudo com o mouse lá, vai em inserir e clica aqui em cima desse botãozinho chamado mapas, tá? Não confunda, tem o mapa 3D e tem só a opção de mapas. Então a gente vai clicar em cima do mapas lá e vai clicar aqui, o mapa coroplético, tá? Tem esse nome esquisito aí, a gente vai clicar em cima dele. Ó, aqui já apareceu o nosso mapa, tá? Pode ver que ele está todo cinza e com exceção de alguns estados que está na cor azul. Esses estados que a gente tem aqui na informação na base, tá? Ó. Então, eu vou clicar aqui, ó, lá no sinal de maisinho e vou colocar o rótulo de dados para a gente poder enxergar, tá? Eu vou apagar esse título aqui, só para a gente poder visualizar. Eu vou apagar essa legenda também. Qual que é o problema, pessoal, quando a gente fala de gráfico e o rótulo de dados é uma informação contábil? Geralmente, quando é informação contábil, os números são muito grandes. E quando esses números são muito grandes, pode ver que ele fica meio espremido aqui na visualização do gráfico. Então, para isso, geralmente, nas empresas, na área corporativa, enfim, nós utilizamos as abreviações para isso, tá? Então, não sei se vocês já viram essa abreviação aqui, por exemplo, ó, 100K, ele refere-se a 100 mil reais, por exemplo. Se eu colocar aqui 12K, eu estou falando aqui de 12 mil reais e assim por diante, tá? Então, como aplicar essas abreviações dentro aqui do Excel, tá? Vocês vão fazer o seguinte, nós vamos selecionar toda essa parte numérica da base, de onde foi gerado o gráfico. A gente vai apertar o atalho Ctrl 1, tá? Aperta o Ctrl 1. Vai aparecer aqui um pop-up de formatação de células, tá bom? Vocês vão clicar lá em personalizado na última opção. Clica lá em personalizado e lá no tipo, ó, nós vamos selecionar todos esses caracteres que estão aí. A gente vai apagar e a gente vai digitar o seguinte agora, ó, 0,0 ponto, abre aspas, tá? Porque eu estou mencionando um texto aqui dentro de uma função que eu estou criando. Coloco o K, fecha aspas, 0,0 ponto, abre aspas, K, fecha aspas e dá um OK, tá? Ó. Então reparem, no momento que a gente fez a abreviação, eu consigo de forma imediata já enxergar os números bem nitidamente aqui no nosso gráfico, tá? Então sempre quando vocês estiverem trabalhando com o gráfico de forma contábil, utilizem essas abreviações que o gráfico de vocês vai ter uma amplitude, vai ter uma visualização bem maior e bem mais limpa. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Se você gostou, então clica aqui no sininho aqui das notificações, se inscreve nesse canal. Se você ainda não me segue Se você ainda não me segue nas redes sociais, então vou deixar o botãozinho aqui do Instagram. Segue lá que a gente posta dicas todos os dias, tá bom? E é isso então, fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.